Olá pessoal, meu nome é Thiago, já há um tempo sem gravar vídeo aqui no canal, mas hoje eu vou falar de uma obra bem relevante que são as Reflexões Autobiográficas do Eric Voegelin, que no Brasil é editado e lançado pela Realizações. É uma obra bem interessante. Todas as pessoas, antes de eu ler esse livro, que falavam acerca das reflexões autobiográficas, diziam que as reflexões autobiográficas eram a melhor introdução acerca da obra do Voegelin. No meu caso, foi um pouco ao contrário, não só em razão da influência do professor Olavo de Carvalho, mas porque eu comecei a estudar bastante um assunto que era a reforma protestante. Então eu comecei das histórias das ideias políticas e de lá eu passei para o Ordem e História, e aí agora, já depois de algum tempo, aproximadamente 3 anos aí que eu estou estudando a obra do Voegelin, eu vim ler as reflexões autobiográficas, até porque eu tinha uma época que esse livro não era tão simples de se encontrar, você achava em sebos e a valores bem relevantes. Mas enfim, falando do livro especificamente das reflexões, o Voegelin, como o próprio nome diz, ele dita essas reflexões autobiográficas ao Sandoz, e ali ele dá uma perspectiva de toda a sua vida intelectual. Tá? Ele começa desde os ensinos primários, né, das influências que o pai dele tinha sobre o estudo dele, que o pai dele era da área de exatas, a passagem dele pela faculdade de Direito, né, o seu estudo com Hans Kelsen, com Otto Spahn. Principalmente o Hans Kelsen no Brasil, ele é muito utilizado nas faculdades de Direito. Né? Eu particularmente estudei o Hans Kelsen, com a sua teoria pura do direito. E aí depois de passar por essa, digamos, essa parte preliminar, ele começa a falar das bolsas de estudos, quando ele foi para os Estados Unidos, né, na bolsa que ele recebeu da instituição, se não me engano, Rockefeller, porque ele teve mais de uma vez nos Estados Unidos antes de se mudar definitivamente, o tempo que ele passou na França, por exemplo. Então, as reflexões autobiográficas, elas são, para mim, o aspecto mais interessante dela é que você vai ver um filósofo tentando entender a realidade. Então, por exemplo, quando ele vai estudar Platão ou Aristóteles, ele se esforça para aprender o grego. Quando ele está na França e quer ler a obra de Dostoiévski no original, ele vai ali e aprende o russo, né? As traduções dele, por exemplo, do hebraico. Então, você vê realmente um scholar, né? Você vê uma pessoa, um filósofo que está tentando entender a realidade, interpretá-la e fazer essa tradução da realidade. Então, a obra do Voegelin, ela não é só extensa, mas ela é de uma extrema profundidade. E aqui, nas reflexões autobiográficas, nós vamos ter realmente, como eu disse, eu comecei a estudar a obra do Voegelin meio que ao contrário, e aqui eu pude tomar consciência da grandiosidade do esforço intelectual de um filósofo que teve para poder entender a realidade. Então, essa obra é de uma leitura fácil, os capítulos são curtos e é altamente recomendável para quem tem interesse de conhecer a obra do Voegelin, porque se você pegar, por exemplo, a Ordem e História, ela não são livros tão fáceis de se ler e entender, porque ele vai buscar trechos do Antigo Testamento, aí no segundo volume do Ordem e História ele vai passar para uma análise de Homero, no terceiro volume ele vai falar sobre Platão e Aristóteles. Então, assim, não são obras tão fáceis. Agora, as reflexões têm esse texto corrido, para quem quer ter pelo menos uma ideia. Né? Ele fala sobre o período de marxismo, que ele foi marxismo durante um verão, onde ele estudou, e inclusive ele tem um estudo bem interessante no volume de ensaios publicados pela Realizações também, que ele fala, por exemplo, sobre Hegel, aí ele fala sobre Evangelho e Cultura. São artigos de uma profundidade imensa, muito interessantes. E aqui nas reflexões autobiográficas nós conseguimos ter a noção do esforço dele, de quão profundo e quão fundamentada é a obra do Eric Voegelin, tá? Então é um livro muito interessante para quem que não quer começar de cara nas obras do Voegelin,
mais, digamos, pesadas, mas quem quer ter um vislumbre de quem era Eric Voegelin e da profundidade dos seus escritos, fica aqui um livro excelente, tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo.